Então, vou apresentar agora, nessa aula de hoje, mais um operador matemático, certo? Esse operador matemático aqui, ele existe no Python, uma linguagem de programação, certo? Então, eu já estou aproveitando e trazendo para vocês, né, essa sintaxe do Python, que eu acho bem divertido, bacana. Então, quando você tem um símbolo assim, ó, barra para a direita, isso aqui é a divisão inteira, certo? E o que é que significa divisão inteira, né? Então, se você tem uma divisão normal, por exemplo, a divisão de 3 dividido por 2, isso aqui vai dar 1,5. 3 dividido por 2, isso aqui vai dar 1,5. Agora, se eu tenho uma divisão inteira, né? 3 dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 1, né? Ou seja, o resultado que importa sempre será a parte inteira, né? E nunca a parte fracionária, né? Então, aqui é a parte inteira, o 5 é a parte fracionária, ó. A parte inteira e a parte fracionária. Então, no caso da divisão inteira, a gente vai ter que utilizar sempre a parte inteira, né? O resultado dele sempre será a parte inteira. Então, por exemplo, a gente tem aqui 5 divisão inteira por 2. Mas se a gente dividir 5 por 2, normalmente, isso aqui vai ser igual a 2,5, né? 2,5. O 2 vai equivaler à parte inteira. O 5 equivale à parte fracionária. E esse é o resultado da divisão normal. Só que a gente quer, né, a divisão inteira. Então, no caso da divisão inteira, 5 barra 2 vai ser igual a 2, que equivale à parte inteira, né? 454. Aí a gente tem mais uma divisão inteira interessantíssima, ó. Olha só. Quando a gente pega um número da esquerda, assim, deixa eu tentar fazer o quadradinho legal. Aqui não faz não. Quando a gente pega aqui o número da esquerda e usa a divisão inteira, né? Ou melhor, usa a divisão inteira por 10, né? Então, deixa eu só reformular aqui. Você tem aqui, por exemplo, um número com um valor, né, com 3 números. Um valor formado por 3 números. O valor que eu digo é o 454. Então, 454 é formado por 3 números, né? O das centenas, os das dezenas e o da unidade. Da centena, da dezena e da unidade, né? Centena, dezena, unidade. Quando você faz a divisão inteira por 10, o resultado vai ser igual ao resultado da centena e da dezena. Então, esses dois primeiros aqui, ó, servem de resultado. É como se a gente sempre apagasse o último número. Certo? Vamos fazer uma divisão para vocês verem isso, ó. Então, 4 dividido por 10. Né? A gente sabe que para a gente, o maior número multiplicado por 10 que dê próximo de 454 é o número 45, né?
Então, 45 vezes 10 dá 450. Isso aqui vai dar resto 4. Não é isso? Então, é como se a gente, ó, esquecesse, né? Essa daqui, ó. A gente esquecesse o resto da divisão, ó. Esquece isso daqui e fica só com o quociente. O que importa para a gente é só o quociente. São, no final das contas, os dois primeiros números, né, do valor. Então, mais uma contazinha. Ó. Se eu pego 321 e faço a divisão inteira, né, ou a divisão normal por 10, a gente vai ter, né, o 32,1. Quando eu tenho a divisão inteira, 321 divisão inteira por 10, o resultado aqui vai ser o 32, né? Somente a parte inteira. E a gente, como se a gente apagasse o último número. Então, essas duas técnicas juntas, a divisão inteira e o operador módulo, são as técnicas que a gente vai usar para criar, né, uma função recursiva capaz de contar o número de vezes que o número 3 ou o número 1 aparece no número 321 ou em qualquer ou em um número qualquer. Então, bem bacana, né? Isso aqui, vamos dar uma olhada, vamos fazer passo a passo. A gente tem duas coisas para resolver esse problema. A gente tem a função, né, o operador de resto da divisão, né? Resto da divisão e o da divisão inteira. Então vamos lá resolver aqui no whiteboard. Então, qual que é o problema, né? A nossa entrada, né? A nossa entrada aqui, ela vai ser o número 321. Então, a gente tem que criar uma função, certo? Onde essa função vai receber um número. E aí ela vai contar quantas vezes aparece o número 3 e o número 1. Então, aqui, nesse caso aqui, f de 321 ia ser igual a 2, né? Ó. Achei uma vez o número 3, achei uma vez o número 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Olha só. Então, como é que a gente vai fazer isso daí? A gente vai fazer o seguinte. A gente tem que especificar primeiro, né, o nosso caso base. Então, vamos botar aqui de cara, de praxe, o f de 0 igual a 0. Certo? Só que aí, para a gente calcular, né, esse número, a gente vai ter que manipular, né, usar a função resto da divisão, a função módulo, e a divisão inteira. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Vou fazer logo a definição. Ó. A gente já sabe que o f de 0 é 0 é nosso caso base. Não, caso base. Então, f de x vai ser igual a 0 se x é igual a 0. Massa. E agora para as outras situações, né? A gente tem duas situações específicas. A gente tem que somar de 1, né? Toda vez que a gente encontra o número 3 e o número 1. Quando a gente não tem nenhum número 3, nenhum número 1, dentro do valor de entrada, a gente não tem que somar com nada, né? A gente só vai somar no resultado final quando a gente encontrar o número 3 ou encontrar o número 1. Quando a gente encontrar um número 2 aqui, por exemplo, isso aqui a gente não precisa somar, pode somar com 0, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó.
a gente tem que usar o passo recursivo. Vamos fazer a nossa primeira tentativa. X menos 1 somado com 1, né? E aí a gente tem que criar a nossa condição, né? Qual que é a condição? A gente vai contar de 1 quando a gente encontrar o número 3 ou o número 1. Se x é igual a 3 ou x é igual a 1, a gente tem essa função recursiva, né? E nos casos onde a gente não tem 3 e nem 1, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos chutar ainda, né? Nossa primeira versão recursiva. Só que agora, se os números não forem 3 ou 1, a gente vai somar com 0. Ó. Se x é diferente de 3 e x é diferente de 1, o resultado vai ser esse daqui. Beleza. Depois a gente vai dar uma olhada, né, nesses conectores lógicos aqui. A gente vai estudar, né, ainda. Provavelmente depois da gente ver funções, a gente vai, né, um pouquinho de lógica matemática, né? Então, a gente tem essa nossa primeira versão, né? Nossa primeira versão. Vamos ver se ela funciona. Então, eu vou lá colocar o f de 3, 2, 1. Isso aqui vai ser igual a... Onde é que, né, vamos fazer, né, o f de 3, 2, 1. A nossa entrada é 3, 2, 1. O nosso processamento, nossa saída. Vamos para o processamento, né? Onde é que ele se encaixa? Opa, mas eu tenho aqui é o número 321. Ele não encaixa nesse, né? Não encaixa nesse. X tem que ser igual a 1, x tem que ser igual a 3, né? Ou esse ou aquele. E aqui o x, né? Ele tem que ser diferente de 3 e diferente de 1. Ah, beleza, ele se encaixa aqui na terceira regra, né? Vou colocar a numeração das regras para a gente ficar fácil da gente nomeá-las, né? Então aqui é a regra 1, aqui é a regra 2 e aqui é a regra 3. Então, se x, né, é diferente de 3 e de 1, né? Então tô botando aqui como entrada 321. O que é que a gente vai ter de processamento? F de 321 menos 1 vai dar 322 mais 0. A saída não dá para saber. Aí, a gente consegue calcular? Não, porque a gente tem que saber o 322. Então, vamos lá para o 322. Entrada. Opa, 320 aqui. É x menos 1. 320. Então, vai ser 320 f de 319 mais 0. Caiu no caso 3 ainda. Se você fizer, você vai ver que isso aqui vai chegar lá no final, né? E ele vai somar, né, com 1 quando ele encontrar o número 3 e o número 1, né? Como esse número aqui ficou muito grande, não dá para a gente enxergar direito, né? Só que, na verdade, né, ele não vai somar com nada, né? Porque... Não, ele vai somar, né? Quando você ir diminuindo, ele vai chegar a certo ponto, né? Que você vai ter f de 3, ó. Né? Ele vai diminuindo, diminuindo. A entrada aqui vai ser 3.
A funçãozinha aqui vai ser f de 2 mais 1, porque ele chega aqui na regra 2, né? X é igual a 3 ou x é igual a 1. X é igual a 3. A saída não dá. F de 2. F de 2 vai ser igual aqui, a entrada vai ser 2. Aqui vai ser f de 1. F de 2 cai nesse caso aqui. X é diferente de 3 e x é diferente de 1. Não dá para calcular. E aí f de 1, né? A entrada vai ser 1. E f de 1 cai no caso 2, né? Vai ser f de 0 mais 1. Até finalmente a gente calcule o f de 0, né? Que vai dar 0, vai dar 0. Ou seja, a gente tem que realizar, né, o cálculo em 322 linhas, né? Então fica impraticável, né? Imagine só você fazer um cálculo disso com o número 10.957. Ou melhor, para a gente colocar o 3 e 1, né? 13.231, né? Se a gente for diminuindo de 1 em 1 para ir checando todas as regras, não dá, né? Fica impraticável. Então essa solução aqui, apesar dela dar a resposta correta, essa não é uma resposta eficiente. Não é eficiente, né? Você precisa fazer muitos cálculos para chegar no resultado. Então, como é que a gente faz para tornar essa função aqui eficiente? Aí a gente vai usar dos conhecimentos que a gente aprendeu, a função módulo e divisão, para melhorar essa eficiência dele. Ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Em vez da gente ficar sempre testando o número anterior, né, 321, depois 320, 319, 318, né? Por que que a gente não testa somente o número 1, né? Somente o número 1. A gente viu que quando a gente usa a operação módulo 10, a gente consegue arrancar aqui, né, o último dígito do valor, né? Então, isso aqui vai dar 1. Opa, aí a gente tem alguma coisa. Então, a gente pode fazer o seguinte. Se x módulo 10 é igual a 1, deixa eu aumentar aqui. Se x módulo 10 é igual a 3, ou se x módulo 10 é igual a 1, beleza. E aí a gente pode fazer a mesma coisa para cá. Ó. Ficam com os cálculos mais complicados, mas o resultado é muito mais rápido. Ó. Se x módulo 10 é diferente de 3 e x módulo 10 é diferente de 1, a gente vem para cá. Beleza, vamos ver se funciona agora. Vamos ver se nossa função ela é mais rápida. Né? Vamos lá testar com f de 321. Então, isso aqui vai ser f de 320, né? A única coisa, se você notar, ó, 321, deixa eu fazer direitinho. F de 321, a entrada vai ser 321, o processamento vai ser o quê, né? A gente vai vir para onde?
321 módulo 10. 321 módulo 10. Isso aqui vai ser igual a 1. 1 é igual a 3? Não. 1 é igual a 1. Certo? Então, cai na regra número 2. Então, a gente vai ter f de x menos 1 mais 1. Então, quem é o x? O x aqui vai ser 321 menos 1. E a saída, a gente não precisa calcular. A gente só sabe que a gente vai para a primeira regra, né? Então, tem um problema ainda, né? A gente conseguiu extrair o primeiro número, o último número aqui, né? O último dígito do valor, mas a gente ainda continua calculando de 1 por 1. Ó, 321, 320, 319, 318, né? Então, dessa forma, a gente ainda não resolveu o nosso problema. Então, isso quer dizer que a gente precisa mexer mais. A gente vai mexer mais no x menos 1, né? Ele é a resposta. Então, a gente já conseguiu fazer com que a gente cheque, né, o último valor do número completo. Então, no caso aqui, 321, módulo 10, a gente consegue o 1. Só que agora a gente quer checar não mais o número 1, a gente quer checar agora o número 2. A gente checa a primeira vez o número 1, depois checa a segunda vez o número 2, e por último a gente quer checar o número 3. Mas quando a gente subtrai 321 de 1, a gente vai ter 319, né? Então, a gente vai continuar checando aqui o primeiro, né? A gente vai checar o 9, então não dá certo, né? Se a gente só subtrair, se a gente só usar x menos 1, isso aqui não vai funcionar para a gente. Então, como é que a gente faz para ir mudando o valor para 321 a primeira vez, depois 32 e depois 3, né? Para a gente checar somente as unidades, ó. Opa. Para a gente checando essas unidades, ó. 1, 2, 3, né? Se você olhar, ó, esse número 3, 2, 1, ele é escrito, não, 3, 2, 1, 3, 2 e 1, ou minto, 3. Ele é esse número aqui invertido, ó. 3, 3, 2, 2 e 1, né? Esse número aqui invertido. Então, para a gente fazer com que a gente não só subtraia de 1 aqui no valor de x, a gente vai usar a divisão inteira por 10. Ó. Em vez de a gente fazer o x menos 1, que não serve para a gente vai fazer o x divisão inteira por 10. Por quê? Vamos lá. Ó. 321 divisão inteira por 10 dá igual a, como eu falei, ele vai remover as unidades, né, a unidade, e vai deixar o resto. É o 32. Então, em vez, na próxima rodada, da gente testar o 329, a gente vai testar o 32. Então, 32 módulo 10 vai ser igual a 3. Né? A gente descarta o último, fica só o primeiro. E no final você vai ter 3 dividido por 10 aqui, né? Que vai ser a última divisão, né? Que aqui vai ser o zero. Então vamos fazer isso para ver se dá certo. Ó. Vamos reformular agora a nossa funçãozinha recursiva para gerar o valor correto. Então, em vez de ter f de x menos 1, a gente vai usar f de x
divisão inteira por 10. Nenhum e no outro. F de x, divisão inteira por 10. Vamos testar agora. F de 3, 2, 1. Entrada, processamento, saída. A entrada vai ser 3, 2, 1. O processamento vai ser o quê? Aqui eu vou colocar do lado só para a gente ir fazendo os cálculos, certo? Então a gente vai ter 3, 2, 1, ó, referente a esse cálculo aqui, módulo 10. Módulo 10. E isso daqui é como se a gente pegasse só o valor da unidade. Isso aqui dá 1. Então, o resultado de 321 módulo 10 dá 1, né? 1 é igual a 3 ou 1 é igual a 1, então a gente cai na primeira regra. Beleza. Então, o processamento vai ser f de x divisão inteira por 10. Ou seja, em vez de ser x, a gente vai colocar o 321. 321 divisão inteira por 10. Isso aqui vai ser 32. Então, em vez de ter f de 319, de 320, a gente vai ter o f de 32. Mais 1. Dá para a gente calcular a saída? Dá não, porque a gente precisa calcular o f de 32. Então, o segundo passo vai ser calcular o f de 32. A entrada vai ser 32. E o f de 32 vai ser... Vamos fazer mais cálculos. Então, quanto é o 32 módulo 10? 32 módulo 10. Isso aqui vai ser o último valor, né? Aqui vai ser 2. Aí a gente compara, né? Aqui, opa, minto, aqui é x módulo 10. 2 é igual a 0? Não. 2 é igual a 3 ou 2 é igual a 1? Não. 2 é diferente de 3 e 2 é diferente de 1? É. Então, a gente cai na regra 3. Então, a regra 3 diz x módulo 10, então vai ser 32 divisão inteira 10. Isso aqui vai dar 3. Então, vai ser f de 3 mais 0 por causa da regra 3. Dá para a gente calcular a saída? Ainda não, porque a gente precisa calcular o f de 3. Então, vamos lá, f de 3. F de 3, a entrada vai ser 3. F de 3 vai ser igual a... Vamos fazer os cálculos. 3 módulo 10 vai ser igual a 3. E aí a gente vai identificar qual regra que a gente vai utilizar, né? 3 é igual a 0? Não. 3 é igual a 3 ou 3 é igual a 1? É. Então, a gente vai usar a regra 2. A regra 2 diz 3 divisão inteira por 10. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, f de 0 mais 1 de saída. Dá para a gente calcular a saída? Não. Por quê? Porque a gente precisa calcular antes o f de 0. Então, f de 0 vale. A entrada é 0. Então, 0, né, mais um cálculo. 0 módulo 10. Isso aqui vai dar 0. 0 é igual a 0? É. Então, a gente para na primeira regra. Então, o processamento vai ser 0. A saída vai ser 0. Então, isso quer dizer que f de 0 é igual a 0. E toda vez que a gente encontrar f de 0 na linha anterior, a gente substitui por 0. 0 mais 1 dá 1. E esse aqui é o f de 3.
Toda vez que a gente encontra f de 3 na linha anterior, a gente substitui por 1. Então, 1 mais 0 dá 1. Isso é o f de 32. Toda vez que a gente encontrar o f de 32 na linha anterior, a gente substitui por 1. 1 mais 1 é igual a 2. E essa é a nossa resposta. Então, o f de 3, 2, 1 é igual a 2. Então, a gente consegue contar a quantidade de dígitos existem em um número qualquer. Você pode testar aqui com 411, ou 4113, ou 444, né? Isso aqui vai dar 0, você não tem nenhum nem 3, né? Aqui vai dar o quê? Vai dar 3, porque tem 1, 2, 3, né? Então, a gente consegue usar a matemática para nos dar, né? Logicamente, com o auxílio dessas funções de resto da divisão, e da função de divisão inteira. A gente consegue utilizar, né, essas operações para fazer contagem. Olha só que massa. Então, com isso a gente termina essa aula. Valeu!